Já pararam para pensar no que aconteceria se a Terra simplesmente parasse de girar do nada? Olha, cientistas dizem que é perfeitamente possível que um dia, daqui a bilhões de anos, o nosso planeta pare completamente de se mover no espaço. Mas as chances são grandes de que outros eventos catastróficos aconteçam bem antes disso, como o Sol se expandir e engolir o planeta inteiro. Com isso dito, não existe nenhuma chance de a Terra travar de repente em um futuro próximo. Mas vamos fazer um experimento mental aqui. Vamos assumir por um momento que a Terra simplesmente parou de rodar agora, neste exato segundo, e ver o que aconteceria com a gente e com o planeta. Para começo de conversa, precisamos entender como o nosso mundo se move. Enquanto orbita ao redor do Sol, o nosso planeta gira em seu próprio eixo a uma velocidade de mais de 1.600 km por hora na linha do Equador. Conforme você vai subindo ou descendo em direção aos polos, essa rotação vai ficando mais lenta. Sem esse giro constante, a vida como a gente conhece seria totalmente impossível. Bilhões de anos atrás, o nosso planeta costumava girar muito mais rápido do que gira hoje. Bem no início do nosso jovem sistema solar, um planeta desconhecido ou um corpo celeste gigantesco colidiu com a Terra. Foi justamente nessa colisão violenta que o alinhamento e a rotação da Terra mudaram, e os detritos que voaram acabaram formando a nossa Lua. Desde aquele dia, a rotação da Terra vem desacelerando pouco a pouco. E sabia que a própria Lua também costumava girar mais rápido? Isso mudou quando ela entrou em um estado chamado travamento gravitacional com a Terra. Esse travamento acontece quando o período orbital de uma lua ou de um planeta bate exatamente com o seu período de rotação. Por uma coincidência da física, esse é o mesmo destino de absolutamente todas as grandes luas do universo que orbitam um planeta. E o melhor exemplo disso é a nossa própria Lua, que sempre mostra a mesma face para nós. No início, a Terra e a Lua giravam de forma totalmente independente uma da outra. Mas a gravidade da Terra agarrou as saliências causadas pelas marés na Lua e foi freando a rotação dela. Para compensar essa perda de impulso no sistema, a Lua foi se afastando até chegar na posição atual, a cerca de 384 mil quilômetros de distância. O detalhe que pouca gente sabe é que a Lua faz o mesmo efeito na Terra. Essas mesmas forças gravitacionais que causam as marés nos nossos oceanos estão freando a rotação da Terra centímetro por centímetro, ano após ano. Se a Terra simplesmente parasse de girar, existiriam dois cenários. Se ela parasse, mas não ficasse travada gravitacionalmente com o Sol, nós passaríamos por 6 meses de luz solar direta e 6 meses de escuridão total. Mas para o nosso experimento mental ficar ainda mais interessante, vamos analisar o que aconteceria se a Terra ficasse travada gravitacionalmente com a nossa estrela, o Sol. Primeiro, lembre-se da velocidade, mais de 1.600 km por hora no Equador. Uma parada brusca e repentina faria com que tudo o que está na superfície da Terra continuasse se movendo de lado nessa velocidade absurda de 1.600 km por hora. Como a velocidade necessária para escapar totalmente da gravidade da Terra é de mais de 39 mil km por hora, as coisas não voariam para o espaço. Elas ficariam presas no chão, mas seriam violentamente jogadas para frente. Imagina o caos! Tudo no planeta seria jogado de lado, experimentando uma desaceleração brutal de 3/4 da gravidade da Terra. De repente, o conceito de para baixo mudaria para um ângulo de 38 graus em relação à vertical. A força dessa parada repentina arrancaria prédios inteiros de suas fundações, arremessando estruturas, carros e cidades pelos ares. Tudo que não for rocha sólida e profunda seria pulverizado em um rastro de destruição massivo e mortal. Mas não para por aí. Isso também inclui os oceanos. Toda a água do planeta seria jogada violentamente para o lado, criando mega tsunamis com quilômetros de altura, correndo na velocidade de um avião a jato, 1.600 km por hora. Imagina olhar para o horizonte e ver uma parede de água tão alta que você não consegue enxergar o topo, correndo na sua direção. Só esses dois desastres seriam um fim imediato de quase toda a vida como conhecemos. E o pior é que, embora a crosta da Terra tenha parado, a nossa atmosfera continuaria girando na mesma velocidade que antes. Isso geraria ventos absurdamente gigantescos e tempestades apocalípticas por todo o globo. Além disso, por causa da rotação normal, a força centrífuga faz com que o nosso planeta seja meio estufado na linha do Equador. Sem o giro, esse estufamento desapareceria e toda a água acumulada no meio do planeta correria em velocidade assustadora em direção aos polos.
Outro fator crítico: o núcleo interno da Terra gira mais rápido que a superfície. Só porque a casca externa parou, não significa que o coração de ferro do planeta parou também. O resultado disso? As forças tectônicas de cima e de baixo entrariam em um conflito violento nunca antes visto, fazendo com que supervulcões entrassem em erupção ao mesmo tempo por toda a Terra. Nessa Terra travada gravitacionalmente, metade do planeta estaria sempre virada para o Sol em um dia eterno, enquanto a outra metade ficaria na escuridão permanente. Atualmente, o nosso planeta vive na chamada Zona Cachinhos Dourados, a distância perfeita do Sol para abrigar a vida. Mas com o fim do giro, se alguma coisa conseguisse sobreviver às catástrofes anteriores, o único lugar habitável seria uma pequena e estreita faixa de terra no crepúsculo, bem na fronteira entre as duas metades. Como estamos a uma distância segura do Sol, o lado que está sempre de frente para a estrela não viraria cinzas do dia para a noite. No entanto, a atmosfera do lado quente começaria a sofrer uma erosão violenta. Recebendo luz solar direta e ininterrupta, as temperaturas subiriam tanto que causariam chuvas extremas e um desgaste climático severo. O clima na Terra se regula por esse equilíbrio, mas agora, com um lado fervendo e o outro congelando, os gases atmosféricos no lado quente se acumulariam de tal forma que criariam um efeito estufa descontrolado. As temperaturas aumentariam a níveis tão extremos que os oceanos começariam a ferver até evaporar, exatamente como aconteceu com Vênus. O ponto central do Equador virado para o Sol ficaria tão esturricado que absolutamente nada sobreviveria ali. Já no lado escuro da Terra, a situação seria o oposto, mas igualmente terrível. A perda total do calor do Sol faria com que a atmosfera se transformasse em um gás extremamente denso, que depois condensaria em líquido e, por fim, viraria gelo sólido. Embora alguns cientistas duvidem que a atmosfera chegaria a congelar totalmente, o que aconteceria com certeza é que ela continuaria se condensando, criando um vácuo gigantesco. Esse vácuo começaria a puxar o ar do lado quente do planeta, onde os gases estão se expandindo. Em teoria, essa troca gasosa poderia até tentar deixar o planeta habitável, mas as tempestades geradas pelo choque terrível do ar quente com o ar congelante seriam inimagináveis. Super tempestades varreriam os dois lados do planeta com ventos fortes o suficiente para esfarelar rochas e transformá-las em areia. E para fechar o caixão, o campo magnético da Terra pararia de se regenerar e desapareceria com o tempo. Isso acontece porque o nosso escudo magnético é gerado por um efeito dínamo que depende diretamente da rotação do planeta. Sem esse campo magnético para nos proteger, a nossa atmosfera seria varrida pelos ventos solares e o planeta ficaria totalmente exposto aos raios cósmicos e à radiação mortal do espaço. Olha, nós somos uma espécie extremamente adaptável que já sobreviveu a outras grandes catástrofes ao longo da história. Mesmo com toda a nossa tecnologia poderosa, sobreviver em um planeta que parou de girar e está travado com o Sol seria o maior desafio da nossa existência. Talvez a gente conseguisse controlar o ambiente se mudando para cidades subterrâneas, mas plantar e produzir comida nessas condições seria incrivelmente difícil. Mas sem pânico. Os físicos já previram que, no ritmo atual de desaceleração, isso só deve acontecer daqui a bilhões de anos. Mas e você? Conta aqui nos comentários como você enfrentaria esses novos desafios se o mundo parasse de girar hoje.